Galera, vamos dar uma continuidade ao nosso assunto cinética química. Eu sei que alguns estão com uma certa dificuldade com relação às equações, portanto, vocês não deixam de perder a nossa live aí, que vai ser na próxima sexta-feira. E aí nós vamos falar alguns assuntos relacionados também às atividades que estão sendo propostas, e algumas questões estão sendo mais espinhosas do que outras. Outras vocês estão conseguindo tranquilamente resolver, que isso aí é um avanço, e as outras vocês ainda não estão, principalmente as questões de cálculo. Então, vamos trabalhar algumas questões da receita de cálculo, justamente com a lei da velocidade ou lei da cinética. Né? Alguns alunos vão perguntar assim, professor, eu não entendi a questão da equação da cinética. Como é que a gente monta essa equação? Tem um colchete, é um parêntese, né? O que é colocar? Não estou entendendo exatamente como é que é. Então, vamos ver aí um pouquinho dessa questão para a gente poder tirar dúvida. É bem simples, você põe na cabeça assim, é bem simples. Eu vejo a equação, eu boto e escrevo ela. Certo? Isso para equação, para reações elementares, ou seja, aquelas reações que acontecem em uma etapa só. O que complica um pouquinho mais é a questão das reações não elementares, que a maioria das reações não são elementares, lógico. Elas acontecem em várias e várias etapas. E aí, nesse desenrolar de várias e várias etapas, é que você vai encontrar a lei que encaixa para a velocidade daquela reação. Não confundir velocidade de reação química com velocidade do movimento uniforme, que é constante. Não. Aqui o movimento não é uniforme, o movimento é variado, certo? O movimento todo ele é variado, né? Num ponto ele é a velocidade, na outra velocidade. Você não tem como dizer, né, que velocidade vai ser, a não ser que você faça uma taxa de variação média, né? E você calcula e você consegue mais ou menos aquele que existe vários e vários fatores que alteram a velocidade da reação, como já estudou, né? Temperatura, quanto maior a temperatura de alguma substância, maior a velocidade, né, da reação, né? Quando essa temperatura está baixa, a velocidade diminui, consequentemente a velocidade diminui, por exemplo, a geladeira, não é isso? Você tem os alimentos lá que passam 2, 3, 4, 5, 10 dias, um mês, 2 meses, 6 meses, sem entrar em estado de decomposição. Por quê? Porque ali a temperatura diminui e diminui a taxa de proliferação das bactérias, e aí acaba por durando mais, né? Se você deixar lá de fora, a velocidade vai ser altíssima, né? Porque a taxa de proliferação das bactérias vai ser alta, né? Catalisador é uma substância que quando você coloca na reação, ela acelera, né? Como, por exemplo, algumas tintas você coloca um catalisador, ela seca mais rápido, certo? Então, tem uma série de fatores. Pressão, quanto maior a pressão para certas substâncias, mais rápido elas reagem, né? Nitrogênio com hidrogênio, você colocar normal, ele vai demorar muito tempo para reagir. Adicionando uma pressão extra em cima daquele sistema, ele vai reagir mais rápido. Né? Um cozimento, né? Você cozinhar um alimento a uma panela normal, ele demora um certo tempo. Né? Com a panela de pressão, ele demora muito menos. Né? Isso aí é um fator que altera a velocidade do cozimento. Né? E aí também temos a superfície de contato, né? Que quanto menor tiver essa substância em grânulos, mais rápido ela vai reagir. Né? Um comprimido efervescente inteiro vai reagir mais lentamente que o comprimido todo esmagado. Né? A superfície de contato é bem alta, você consegue reagir instantaneamente. Beleza? Então vamos lá para a lei da velocidade e a lei da cinética. Né? Então olha só, presta atenção da reação aí. Ó. A, coeficiente, né, estequiométrico Azinho, mais substância B, seu coeficiente. Né? É aquele número que está na frente de toda a equação que a gente balanceia, certo? Gerando um produto. Então, a lei da cinética a gente representa da seguinte forma. V é igual a constante de A elevado a seu coeficiente estequiométrico, vezes B, que é elevado a seu coeficiente estequiométrico, certo? E esses valores aqui eles são determinados periodicamente, como eu falei para vocês, nas reações não alimentares, né? Isso aí vai de acordo com o cálculo que você vai fazer com a reação química, né? Principalmente na na etapa mais lenta. E já nas reações elementares, que a gente está trabalhando por ser mais fácil de compreensão, certo? O próprio X e o Y são os coeficientes das substâncias em questão, beleza? Isso aí vai ser importante quando vocês trabalharem em equilíbrio. Olha só, os expoentes X e Y são chamados de ordem da reação. Né? Eu tenho uma equação, eu quero saber qual é a ordem dessa equação. É simples, basta somar os expoentes. Né? Se tem aqui 1 e aqui tem 1, a ordem é 2. Se tiver 3 e 4 aqui, a ordem é 7. Então, é só somar os expoentes para saber a ordem global da reação. Certo? Em relação a ao sumo só composto, você vê só o seu coeficiente. Tudo certo? Então, vamos lá. Olha só, frisa bem nisso aí. Para reações elementares,
os valores dos expoentes são iguais aos coeficientes da substância na equação química, que eu falei para vocês. Que nós estamos trabalhando remotamente equações elementares. Ah, professor, mas eu quero saber as reações não elementares. Aí vai ser uma outra etapa que, porventura, a gente vai reduzir e deixar só para aprofundamento, certo? Porque ainda nós temos conteúdo de equilíbrio e também uma noção de eletroquímica, beleza? Que vai ser mais lá na frente para a gente poder fechar nosso conteúdo do ano 2020, que embora não tenha sido bem fácil, eu sei, mas a gente consegue pegar primeiro a parte mais tranquila, mais básica da coisa, né? E aí, posteriormente, lá no pós-médio, nós vamos sanar as dúvidas com a atividade de aprofundamento, beleza? Então, vamos lá, ó. Elementar aí, ó. Dada a equação aqui, ó. 2NO no estado gasoso mais hidrogênio no estado gasoso, reagindo e produzindo óxido de nitrogênio gasoso mais H2O, água no estado gasoso. Esses, entre parênteses aqui, significa o estado que a substância se encontra, né? Todos eles estão no estado gasoso. Aqui são seus coeficientes, ó, 2. Aqui na frente não tem nenhum, subtente tem 1. Aqui também 1, aqui também tem 1. Então, a lei da velocidade, nós vamos fazer como? Pega aqui no reagente, ó, NO, ó, constante, primeiro, toda a velocidade tem uma constante, certo? Entre colchete aqui, ó, a concentração de NO elevado a quem? Seu índice. Quem é seu índice na equação? É 2, então é elevado ao quadrado. Vezes, pontinho, para não confundir com x, né? A concentração do hidrogênio elevado a seu índice. Qual é o índice dele? 1. Pronto. Então, a equação da velocidade, para você montar, é só isso, galera. Pega no reagente, ou você quiser fazer do produto, também pode fazer. Certo? É o produto das quantidades dele. Como eu expresso essa quantidade dessa substância em mol por litro? Eu expresso através desse colchetezinho aí, certo? E aí coloca a substância, eleva ao seu expoente, que é seu índice estequiométrico, que é o número da frente na equação. Bem simplesinho, sem dificuldade alguma. E aí você consegue trabalhar e encontrar a velocidade dessa reação, certo? Para reações elementares, certo? Eu vou deixar aqui um pouquinho da questão das não elementares, né? Mas só que esse é um assunto para aprofundamento, né? Seria interessante que fosse mesmo presencialmente. Então, vamos ver aqui, ó, usando equações elementares. Para a reação A mais 2B reagindo e produzindo, formando P. Se processa em uma única etapa, ou seja, uma reação elementar, qual a velocidade dessa reação quando a constante é 0,3 mol por litro por minuto, a concentração de A é 2 e a concentração de B é 3. Ora, só você jogar na equação. Ó, tá aqui a substância, ó, A mais 2B reagindo e produzindo P. Então, ele quer a velocidade dessa reação, dando a concentração de A e dando a concentração de B. Pronto. Tá aqui, ó, os dados. Constante K é 0,3, concentração de A é 2 mol e concentração de B é 3 mol. E aí eu jogo aonde? Na equação. V é igual a K, que multiplica a concentração de A, ó, que é 2, né, elevado a seu índice, não tem nenhum número na frente, então subtém-se 1, vezes concentração de B, que é 3, elevado a seu índice. Olha o índice dele aqui, ó. Tá vendo aqui? Na ponta do mouse? Vale 2. Então, ele vai ser elevado ao quadrado. Pronto, bem simples. Olhou a equação, olhou os índices, jogou, botou a constante, pronto. Tá aqui a equação da reação química aqui em cima. E aí eu só resolvo, né? Substitui a constante, é 0,3. A concentração de A é 2, a concentração de B é 3 ao quadrado. Cuidado, não multiplica antes de fazer a potência. Né? V igual a 0,3 vezes 2, faço a potência aqui, deu 9. Então, a velocidade é 5,4. Pronto. Bem simplesinho, você encontrou a velocidade. Olha a outra aí. Considere a seguinte reação química. N2 mais 2O2 formando 2NO2. E que a velocidade da reação obedece a NO2, O2 ao quadrado. Já te deu a velocidade, certo? Não vai nem precisar fazer. Aí ele diz, duplicando-se a concentração de gás de nitrogênio, ou seja, desse cidadão aqui, e triplicando a concentração de gás oxigênio, mantendo as demais condições constantes, nota que a velocidade da reação joga na equação. Ó, V igual a constante, vezes a concentração de N2, seu índice, 1, vezes a concentração de O2 elevado a seu índice, que é 2, ao quadrado. Né? A concentração de N2 eu não sei, é X, eu posso botar, e a outra é Y. Não tenho esses dados, então eu vou colocar. E aí eu boto V igual a K vezes X elevado a Y ao quadrado. Né? Deu uma equação literal. Beleza, só letras. E aí, né,
eu vou fazer o que ele está dizendo. Vou multiplicar. Como é que eu vou multiplicar? É 2 vezes x, não é isso? E triplicar de O2, que ele está dizendo aqui, né? Ó, triplicando a concentração de O2, que é oxigênio. Né? Então, eu vou ficar 3Y. Duplicando é 2 vezes, triplicando é 3 vezes. Está aqui. Jogo novamente na equação. E aí eu vou ver o que vai acontecer. V igual a K que multiplica, ó, 2x vezes 3x elevado ao quadrado, porque aqui é 2. Então, a velocidade vai ser quanto aqui, ó? Dá 2 vezes 9 dá 18. Tá aqui a equação. Não é a mesma dessa, só que tem um 18. Então, ela vai aumentar 18 vezes. Bem simplesinha, bem tranquila, certo de responder. Basta você obedecer os expoentes. Olha só a outra aí. Ao estudar a equação representada pela equação, a reação é representada pela equação, né? 2A mais B, formando 2AB, tudo isso no estado gasoso. E aí tem os dados, né? No tempo, na concentração inicial era 0,5, manteve-se constante, depois dobrou. A concentração de B dobrou, depois diminuiu. E a velocidade foi de 1,25, 2,5 e 5. Foi aumentando, ó. Vezes 10 elevado a menos 5. Todo mundo com os mesmos potências. Qual das opções abaixo contém a equação correta da velocidade da reação? Certo? Tá aqui. A equação global é essa. K vezes A elevado a X, B elevado a Y. Neste caso aí, tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar a equação 2, né, os valores de A2, né, da 2 e colocar sobre a 1. Ó. Manteve-se constante, o que aconteceu com a velocidade? Com a velocidade? Dobrou. Não é isso? Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 5, a velocidade, né, sobre a de cima, ó, 1,25. E o que aconteceu? Está aqui, ó, a concentração de A, né, e com a de B, certo? E aí, da mesma coisa, eu faço aqui, ó, dá de 1,25. 5 e 5. Né? Dá um pouquinho mais complexa, né? Porque ela não vai ser uma equação elementar. Olha aí. Cancelo essas potências aqui, esses valores. Então, vai ficar 2 elevado a 2 sobre y. Então, o número que é elevado a y dá 2 é o próprio 1. Né? E aí eu faço de 3 para 1. Por que de 3 para 1? O que aconteceu? De 1 para 3, a concentração dobrou. E eu mantive constante a de B. O que aconteceu com a velocidade? Ó, aumentou 4 vezes, não é isso? E aí jogo aqui, ó. Faço o mesmo esquema, dá 2. E aí eu achei os índices, o que eu vou fazer? V é igual a K constante, né, da reação, vezes A elevado a X, ó, vezes a concentração de B elevado a Y. Pronto. Achei a equação. Não é elementar, certo? Seria elementar se ficasse 2A ao quadrado vezes B. Bateu, só que ela não é uma equação elementar. Não acontece numa só etapa, não. Vamos ver outra aqui. Ó. Considere a fase gasosa de reação entre óxido nítrico e a molécula de bromo. Só botando parênteses, às vezes a equação da reação bate com uma equação elementar, mas vocês não vão se confiar na reação. Às vezes, essa equação aqui, só para dar um parênteses, ela bateu com a equação elementar. Por sorte, se alguém fosse escrever e chutaria certo, mas nem sempre a equação não elementar bate com a equação, nem sempre a reação que você está estudando, ela vai bater com uma equação elementar, ou seja, os próprios índices vão ser elevados, né, nas concentrações. Às vezes vai ser totalmente diferente. Então, é necessário fazer essa análise quando a reação não é elementar, beleza? Então, vamos ver a outra aí. Considera a fase gasosa da reação entre óxido nítrico e a molécula de bromo a 273 graus Celsius. A velocidade inicial de formação do NOBR foi determinada experimentalmente para várias concentrações iniciais no NO e BR2. O resultado pode ser visto na tabela. De novo, experimento 1, a concentração de A, a concentração de NO, a concentração de BR2, a velocidade 24. No segundo, 0,25, 0,20, velocidade 150. No experimento 3, 0,10, 0,50 e a velocidade 80. No experimento 4,
a velocidade a concentração do NO 0,35, da concentração do bromo 0,5 e a velocidade 735. Determine a ordem da reação em relação ao óxido de nitrogênio e o bromo. Olha só. Tá aqui a equação. V é igual a constante de NO, ó, vezes concentração de BR2 elevado a seu índice. Não necessariamente eles são os índices da equação. Se ela for elementar, sim. Se ela não for, não. Então, eu vou analisar com relação ao experimento 1, com relação ao experimento 2, com relação ao experimento 1. Então, a velocidade foi com o experimento 2, 150, e no experimento 1, 24. Então, vai ficar 150 sobre 24, né? Se eu observar aqui, ó, a concentração de 1 para 2, né, ela aumentou, mantendo constante. Sempre tem uma que mantém constante. Se eu aumentei isso aqui, o que aconteceu com a velocidade? Aumentou e muito. Certo? Aqui, aumentou quase mais de 3 vezes. O que aconteceu? Aqui manteve constante. O que aconteceu? Aumentou e muito. Então, quero saber qual é a ordem dessa equação. Então, eu vou fazer de 2 para 1, né? Ó, 150 por 24, constante. Está aqui a concentração de 2, né? Ó, 0,5, 0,20, tudo elevado a x e a y, né? Porque eu não sei. E a B é 240, e ó, concentração de 0,10, 0,20 elevado a y. Ó, cancelo as constantes, os 20 elevado a y, né? Vai ficar 0,25 e 0,10 elevado a x, né? E aqui dá 6,25. Então, né, um número que é elevado, o número que seja de potência de 2,5 para dar 6,25, vai dar 2. Né? Realizando a potência, dá 2. E aí eu faço também de 4 para 2. Por que de 4 para 2? Você observa aqui, ó, de 2 para 4, ó, eu aumento a velocidade. E também aumento coisa. O que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou. Então, vai ficar 735 sobre 150 igual a constante 0,35 ao quadrado vezes 0,50y. Né? E do 150k, 0,25 ao quadrado, né? Porque eu já tenho esse x, né? E 0,20y. Cancelo as constantes, divido os valores aqui, 4,29, né? Dá 1,4 ao quadrado vezes 2,5. Né? Resolvo essa potência, né? Mantenho esse valor, né? Multiplico, ó, dá 2,5 ao quadrado igual a 2,5y. Aí é bem simples, né? Vai dar 1. O índice. Pronto, está aqui a tua equação. K é velocidade igual a K, constante de NO elevado a x, que é x ao quadrado, vezes B, isso. Bateu, professor, mas não se confie. Ó. Determine a constante de velocidade na temperatura considerada. Olha só. Tem o experimento 1, 2, 3 e 4, as concentrações, né, e as velocidades. Né? A velocidade, né, da equação, onde está, se ela for elementar, vai ser NO2 vezes BR, né, elevado a 1. Né? 24 é o valor, ó, constante, está aqui as concentrações, né, de NO e de BR. Né? E aí eu encontro, né, dividindo esse valor por esse, vai dar 12 mil mols menos 2 litros, né, por segundo. Pronto. Vamos fazer essa última aqui. Urca, Ceará. Dada a seguinte reação genérica, 2A mais B reagindo e produzindo formando C. E o quadro cinético abaixo. Experiência 1, a concentração de A é 0,42, né, a concentração de B é 0,21, a velocidade era 0,20. No experimento 2, a concentração de A é 0,42, manteve-se constante. A concentração de B mais que dobrou, né, triplicou. E a velocidade, né, mais que dobrou também. Né? E no experimento 3, eu dobrei a concentração de A, né, a de B eu reduzi, consequentemente a velocidade reduziu. Aí ele pergunta, é uma reação elementar? É uma reação que a ordem global é de 0,2 só quando você tiver a equação da velocidade. A velocidade da equação é K ao quadrado B. A constante de velocidade é igual a 1, só calculando para saber. A lei de velocidade é KA,
concentração de A vezes B ao quadrado. E aí nós temos que ver, ó. Tá aqui a velocidade genérica, né? Não necessariamente os íons vão bater para reações não elementares. Ó. Faça aquele mesmo joguinho de 2 para 1, né? Pega a velocidade de 2 e de 1, um sobre outro, né? E os valores também das concentrações de 2 e de 1. Faço a divisão, né? Aqui, cancela esses dois sair com esse daqui. Vai ficar 9 é igual a 3y. Ó, y igual a 2. Beleza? Já tem o valor de y. Vou fazer de 3 para 1. Ó. 3 para 1. A velocidade de 3 e a de 1. Encontro o valor de x, pronto. E aí só jogar na fórmula. Então a velocidade é letra E. V igual a constante de A vezes B elevado ao quadrado. Certo? Quem está dobrando neste caso aí é o valor de A. Pode observar aí, ó. De 1 para 3, ó. Dobrei, a velocidade manteve-se constante. Você entendeu? Então observa, de 1 para 3, ó. Eu dobrei a concentração. O que aconteceu com a constante de B? Manteve-se constante. Consequentemente, o que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Então, quem está em função da velocidade é o A. O A é que está aumentando a velocidade e está diminuindo. Então, ele vai ter o seu coeficiente 2, devido aos cálculos. Beleza? E aí, por hoje, nós vamos terminar, galera, esse assunto. Né? Depois a gente vai dar mais umas pinceladas com relação à cinética. Valeu? Um abraço.